Então, vamos lá. A unidade 3, né, da gestão de pessoas, ela está falando do programa de integração. Então, qual é a importância de um programa de integração? Quando nós fazemos todo o processo de recrutamento, né, de seleção, a proposta é atrair e manter os nossos colaboradores, quer dizer, o colaborador da empresa, né? Como já comentamos que existe aquele namoro, né, dentro de um processo de recrutamento e seleção. Então, principalmente quando a gente faz a opção, quando a empresa faz a opção por um recrutamento externo, ela está trazendo pessoas novas para a empresa, pessoas que não têm a familiaridade com a cultura, não têm a familiaridade com os costumes, com os valores, com missão, com visão, com o jeitão, né, que a gente diz dentro da cultura organizacional com essa empresa. Então, desde o processo de recrutamento, você já vai passando, né, os gestores, as pessoas de recursos humanos, né, a primeira pessoa lá que vai fazer a entrevista, de certa forma ela já passa um pouco durante o processo de entrevista, durante o processo de seleção, alguns dados da empresa, o horário, o trabalho, um pouco da função, né, que a pessoa vai estar desempenhando dentro do cargo, já passa alguns pontos, como, por exemplo, horário de trabalho, se vai fazer um turno, se é turno fixo, se é um horário mais administrativo, se esse cargo exige viagens, por exemplo, mas, assim, dentro de uma proposta, de uma maneira um pouco mais distante, realmente, da realidade que realmente a empresa vive, né? Que nós já vimos em nível de cultura dessa organização. Então, quando nós falamos de programa de integração, ele é de extrema importância para acolher esse colaborador, né, de forma que ele tenha menos dúvidas possível enquanto à função, enquanto ao cargo, e principalmente enquanto à missão, visão, os objetivos da organização, trabalhar com ele num programa de integração, no sentido de passar todas as informações possíveis, né, que vão ser necessárias para que ele exerça da melhor maneira o seu função, as suas atribuições e as suas responsabilidades enquanto cargo. Então, dentro dessa proposta que nós falamos, de um programa de integração, algumas empresas, ela faz menos tempo, então, nós chamamos de ambientação. Então, um programa de ambientação, ele tem o mesmo objetivo de um programa de integração, mas considerando o menor tempo, né? Então, eu estou falando de um programa de integração, tem empresas que trabalham 2 dias, 3 dias, principalmente quando nós falamos de estagiários, às vezes os programas de trainee, eles são mais amplo, né? Bem mais amplo o programa de integração, porque eu estou buscando potencial, e esse potencial, né, no sentido do candidato à vaga de trainee, quanto mais informações ele tiver, mais facilidade vai ser para que ele desempenhe em nível de job rotation todo o conhecimento e a informação e os dados aí necessários para que ele tenha um nível de adaptação maior possível no desempenho, né, do próprio programa de trainee. Dentro desse processo de um programa de integração ou um programa de ambientação, dependendo do que a empresa costuma aplicar, a importância que você precisa estar passando, né? Então, alguns dados importantes. A política da organização, a missão, a visão, os objetivos, se essa empresa tem local de riscos, então os EPIs que vão ser necessários para ele
ele usar na empresa, no próprio cargo, como que ele se locomove dentro da organização, o vestiário, o horário de trabalho, os benefícios, os dias de pagamento, se tem adiantamento, se não tem, quais são qual o valor, qual o percentual dele, se tem PLR, quanto paga, qual o sindicato que a empresa mantém, dependendo do segmento, né, da empresa, ela tem um sindicato que auxilia, né, não no programa de integração, mas sim de conduzir a organização também em forma de normas, de valores, né, o tempo de vida dessa organização, a gente diz assim, os costumes, né? Então, quando você tem um manual de conduta ou um manual de ética, né, que tem algumas empresas que já inserem, né, dentro do manual de conduta todos os dados éticos, né, que ela mantém como valor para esses colaboradores. Então, isso é passado, às vezes, por slides, por palestras, por vídeos institucionais. Você pode trazer um colaborador para estar falando um pouco da organização. Normalmente, isso é dividido por etapas. Você tem uma área de segurança, que normalmente começa a fazer esse programa de integração. A área de segurança, ela tem como objetivo garantir a saúde, né, física e mental desse colaborador. Lembrando que quando você faz um processo de seleção, antes dele ser admitido, ele passa por todos os exames médicos necessários para ele ocupar aquela posição, e quando vem lá, né, o apto, significa que ele tem condições físicas e mentais para ocupar aquela posição. Então, o que a empresa precisa garantir? Ela precisa garantir que quando ele deixa a organização num processo de desligamento, seja voluntário ou não, né, que a empresa não necessite mais do trabalho dele, ele saia, né, ele deixa a organização com o mesmo estado que ele entrou, né, em nível de saúde mental e em nível de saúde física. Então, o programa de integração, ele tem essa proposta de garantir isso, né, os programas de PCMSO, que a organização faz durante todo o período, enquanto ele está na organização, é justamente para estar conferindo, né, para estar analisando se o estado mental, o estado físico que ele entrou, ele se mantém. Né? Alguns cargos nós sabemos que são cargos de risco, muito ruído, por exemplo, calor, frio, dependendo da área que ele vai estar ocupando. Então, essas áreas de risco, ela pode comprometer a saúde do nosso colaborador, física ou mental. Por isso, dos programas de EPIs, por isso que a gente tem as nossas férias, que é para a gente desligar um pouquinho desse ambiente organizacional, os programas de qualidade que a empresa usa, né, utiliza durante o ano, durante o período, né, que esse colaborador está com vínculo, né, empregatício na organização. Então, os programas de qualidade de vida, o PCMSO, são todos programas para estar garantindo a saúde física e mental do nosso colaborador. Então, nesse programa de integração, normalmente a pessoa responsável pela área de segurança, ela faz parte do time, né, do time que eu digo, das pessoas que estão aptas, né, a conduzir esse programa. Então, pode ser por vídeo institucional, eu até
sugerir para que vocês visitassem, né, ou vissem o filme da Ambev, que ela tem um programa de integração muito rico, muito bonito, os filmes, né, os vídeos institucionais. Aí vem a pessoa do Recursos Humanos, que vai estar passando todo o programa, né, de benefícios, os descontos, os dias de pagamento, as faltas, se tem insalubridade, qual é o valor que está inserido naquele cargo, se tem periculosidade, quais são os IPIs, como circula pela fábrica, qual é o horário de almoço, qual é o horário de jantar, qual é o horário de descanso, onde é o ambulatório, se ele tem um benefício social, que nós já falamos, né, que é assistência médica, que é a parte odontológica, por exemplo, se ele tem uma cesta básica, se ele tem um vale alimentação, são benefícios sociais, quais os descontos que esses benefícios ele tem para o colaborador, se ele é estendido para o membro da família, quais são os membros, até que idade, sim, todas as informações pertinentes à área de departamento pessoal, em nível de descontos, em nível de benefício, né, de bonificações, é passada normalmente pela pessoa do departamento pessoal ou alguém da área de recursos humanos que faça esse papel nesse momento. Período de férias, se tem férias coletivas, quando então todos esses dados ele é passado. Se a pessoa, por exemplo, vai fazer uso de algum veículo, né, de algum veículo da empresa, por exemplo, quando é a manutenção, como faz, se leva para casa, se não leva, o que mais que a gente pode estar passando no programa de integração? Os períodos de festas, né, se tem comemoração da empresa, se não tem, comemoração no sentido de aniversários, como é feito. Tem empresas que dão o dia o dia de folga, né, para os colaboradores no dia de aniversário. Olha que delícia, né? Então, no seu dia de aniversário, você tem, de certa forma, uma folga. Se ele tem banco de horas, se a empresa trabalha com banco de horas, se ela trabalha ou não com horas extras, até quanto essa pessoa pode estar fazendo. Apresentar ao gestor, né, o gestor falar um pouco da área, né, do ambiente que esse colaborador vai estar locado. Então, assim, tem empresas que levam os colaboradores para conhecer a empresa como um todo, né, antes, não só no local de trabalho dele, mas faz faz a visita, né, pela fábrica, pelo menos a empresa que eu presto serviço, as duas que eu presto serviço, elas fazem esse tour, né, então, antes, né, um pouquinho antes dele começar a trabalhar mesmo na área dele, no dia seguinte, por exemplo, então no dia anterior, ele passeia pela fábrica como um todo, né, conhece as áreas, é apresentada, por exemplo, uma área com maior risco, porque às vezes ele tem que se movimentar da área dele para uma outra área, então apresenta-se para ele, pelo menos essas duas empresas que eu presto serviço, porque tem áreas de caldeiras, tem áreas de risco, né? Então o uso de EPI é imprescindível na fábrica como um todo, né? Então principalmente de uma área para outra, como que ele precisa se locomover caso necessite. Então passa-se todas as informações. Mas a gente pode estar passando para as empresas, num programa de integração. Se tem benefícios, um benefício social que eu acho que é importante, às vezes, uma bolsa, né? Eu sei que muitos dos meus alunos faz a faculdade
faz o curso de graduação, ou às vezes até a pós-graduação, porque tem um benefício social da empresa, né? Então, tudo isso são dados de extrema importância. Quanto maior os benefícios, a gente sabe, né, que ele agrega um valor, no nível da remuneração. Então, às vezes eu tenho um salário X, mais os benefícios sociais que eu recebo, né, pela organização, ela compõe aí, às vezes, até um valor maior do que até o próprio salário que o colaborador recebe. Exemplo, né, às vezes eu tenho uma assistência médica no hospital X, estendido para minha família, se eu fosse reembolsar esse benefício, por exemplo, às vezes ele dá uma somatória quase aí no valor de salário que eu recebo. Então, esses são pontos importantes que agrega valor e, ao mesmo tempo, ele cuida, né, do nosso colaborador. Então, os programas de qualidade, eles visam isso, cuidar da saúde, da integridade, da saúde e da saúde mental aí dos nossos colaboradores. Então, quanto mais informações esse colaborador tiver a respeito da organização, maior é a possibilidade dele ter uma facilidade, né, no nível da ambientação, no nível do acolhimento, dele circular aí pela empresa com maior facilidade. Lembrando, então, que um programa de ambientação, eu tenho menos tempo, mas eu posso fazer uso dos dados mais importantes e relevantes aí para esse colaborador. Dependendo da organização, eu uso do maior tempo, de dias às vezes, para passar todas as informações que também a empresa acha relevante para esses novos cargos. Então, um programa de integração, normalmente os estagiários e o trainee, eles fazem parte aí, né, ele faz parte de toda a empresa, né? Quanto mais informações você passar, principalmente no programa de trainee. Dentro dessa linha, né, de trabalho, de um programa de integração, a importância é você realmente identificar, né, os itens importantes desse programa. Quando nós fazemos, a gente levanta, né, todas as informações, por exemplo, pela entrevista de desligamento. Então, lembrem que, né, nós já falamos da entrevista de desligamento. Então, a entrevista de desligamento, ela é uma fonte, né? Ela é uma fonte, ela é um indicador, ela levanta alguns indicadores de extrema importância para não só eu passar, né, para a empresa como um todo, para o nível de melhoria, mas já para eu trazer, né, esses dados, às vezes, que são importantes, que fizeram parte, né, desse desligamento desse colaborador para o programa de integração. Um exemplo, o uso de EPI, né? Então, vamos supor que o colaborador diz que não tem EPI suficiente para ele estar usando, ou que, na maioria das vezes, faltou algum tipo de EPI, e que esse EPI todo EPI é de risco, mas esse item, por exemplo, ele causa um dano maior. Se você não tem um fone, por exemplo, determinado instrumento para audição, né, para você diminuir o ruído, ele pode causar um déficit, né? Se você mexe com alguma coisa quente, de repente você pode se queimar. Então, são itens importantes para que a gente levante, né, durante a entrevista de desligamento, faça toda a acomodação necessária, né, durante o período que as pessoas estão ali na organização, porque às vezes você não tem uso, mas de tanto as pessoas, tanta rotatividade, e muitos deles já levantaram, né, já faziam o levantamento, então que esse item
está em falta, esse item está causando dano, por isso que ele está se desligando. Então, né, você apresenta ali esses dados durante o programa de integração, quais são, normalmente a gente mostra o que é um capacete, o que é uma luva, qual é o fone que ele vai estar usando, qual é o aparelho que tem, o uniforme, o sapato, né? No programa de integração, a gente também já levanta tudo isso. É importante que quando ele comece a trabalhar, ele já tenha todo esses itens, né, de uso pessoal para ele, como uniforme, por exemplo, o sapato, os EPIs, né? Então nada de reuso, né? Eu tive uma situação de um cliente que disse que depois do período de experiência que ele dava o EPI novo, porque era um gasto, né? Então não era um investimento, era um gasto. Então, e tinha muita rotatividade a empresa. Porque as pessoas sabem que está usando uma roupa que foi de outra pessoa, EPI que não está legal, que está às vezes com algum defeito, né, que está quebrado. Então, tudo isso é importante para a gente estar analisando e identificando o custo que isso me traz, né? Então, o programa de integração, ele também tem essa importância, né? Eu fiz todo um processo de seleção, eu tive um custo, eu apostei nesse colaborador, esse colaborador também tem aí os seus objetivos a ser realizados, né, em nível de necessidades que o Maslow traz, né, as fisiológicas, a de segurança, as necessidades de realização, as necessidades social, né? Então, todos esses objetivos, ele vai alcançando tudo isso dentro da empresa, né? Através do seu trabalho e das condições físicas, né? E de estrutura, né? Física em nível de estrutura, e ao mesmo tempo daquela gestão de talentos que nós levantamos lá atrás também. Então, como a empresa olha para esse colaborador também é um item importante. Então, você tem um programa de carreira, você tem um programa de desenvolvimento, você tem treinamento, todos esses itens é importante você passar na integração. Lembrando que o primeiro treinamento que a empresa faz, né, é o programa de integração. Então, a gente chama ele como o primeiro treinamento. A pessoa passa, o colaborador passa, né, pelo primeiro programa, pelo primeiro treinamento, que é o programa de integração. Então, é importante, às vezes, você, dependendo do tempo, oferecer um coffee, oferecer um ambiente mais adequado, então, que tenha acomodação adequada, que ele se sinta extremamente bem acolhido, que seja respondidas as perguntas que ele tem em nível de dúvidas em relação a alguns itens que ele ainda não sabe da organização, né? Então, quanto mais facilidade a gente tiver enquanto receber informações, enquanto fornecer as informações, mais facilidade nós vamos ter em relação ao cargo. Nessa aula, né, de hoje, a aula 3.4, ela levanta, né, ela identifica cases, né? Então, os cases que ela traz, um deles é a construção civil. Então, como nós fazemos um programa de integração para uma construção civil? Na construção civil, o programa de integração se baseia na NR 18, né, que ela é uma norma, e dentro dessa norma ela tem todos os itens aonde ela precisa estar seguindo em nível de estrutura, nível de EPIs,
Por que se criou a ANR? O Brasil é um dos países que mais tem acidentes, né, de trabalho. E os acidentes de trabalho que são em nível maior, né, de exposição, que eu digo, né, como a gente é visto em nível de empresa de construção civil em risco, a construção civil é que traz mais, é que provoca, né, ou que tem uma negligência maior com os seus colaboradores. Então, a NR 18 é baseada na NR 9 também, que as duas se completam. Então, a NR 9, ela fala de todo o programa, né, de PCMSO, que é os exames, né, os exames médicos para estar acompanhando esse colaborador periódico, né? Normalmente você faz isso a cada 2 anos, mas dependendo do risco você pode até fazer menos tempo, mas normalmente são 2 anos que você faz o PCMR-SO. Então, a NR9 e a NR18, elas se complementam, voltadas aí, né, para a empresa, que eu estou dando o exemplo agora de construção civil. Então, no programa de construção civil, a NR18, ela traz todos os itens, né, por exemplo, falando de risco, né, somos ainda um país em nível de visto como um país onde a gente tem um nível de acidentes ainda bastante significativo, né, na construção civil. Então, ela traz desde equipamento, por exemplo, ou treinamento. Então, por exemplo, eu não posso colocar um colaborador numa altura sem um treinamento, né? A norma exige esse treinamento. Quando você fala, por exemplo, de confinamento, mas túnel, né? Onde às vezes a pessoa vai ficar trabalhando num túnel, numa coisa muito escura. Então, tudo isso ele precisa passar por treinamentos, ou ele tem que receber que ele está apto para exercer essa função. Equipamentos de altura, tem muitos riscos, né? De andaimes que são mal feitos, determinada altura, ele tem que ter um EPI adequado, cintos, né? Eles são presos por cintos de segurança, roupa adequada, capacete, o local estou falando para ele enquanto colaborador, mas tem muitas pessoas que ficam na obra, né? Então, o alojamento, por exemplo, eles ficam nessa obra. Então, horário de trabalho, ele tem que cumprir o horário correto, ele tem que ter um alojamento onde ele tenha higiene, onde tenha condições de uma cama adequada, de um banheiro adequado. Esse alojamento ele tem que estar numa distância X da área de trabalho, o restaurante tem que estar numa área X também de distância do local de trabalho. Então, a norma, ela incorpora todas esses limites, né, que permite, através de todos os estudos que foram feitos, ela permite e ela garante, né, ela garante a segurança desse colaborador. Então, os EPIs que são usados na construção civil são baseados no que a norma pede. Se é a altura, que nível de EPI que ele vai estar usando, que se for de área de risco, né, de risco que eu digo de confinamento, no sentido de túnel, que tipo de curso e treinamento que ele tem que estar sendo feito, que tipo de exame médico, por isso da NR9 está junto com a NR18, tipo de exame físico e mental que ele precisa estar passando. Então, assim, imaginem vocês uma pessoa que fica no túnel, né, com toda aquela situação em volta, que ele está construindo, às vezes ele está abrindo o túnel,
o nível de medo, né, que pode estar passando na cabeça dele, qual é a parte, como que é a parte de estrutura psicológica dele, para estar suportando, às vezes, isso. Então, os exames médicos, os testes que é feito no programa de seleção, justamente para validar, né, se ele está apto, se ele tem capacidade física e se ele tem capacidade mental, realmente, né, no nível de saúde mental, para estar ocupando aquela posição. Então, esses pontos são relevantes e a norma bate muito nisso, ela fica muito, assim, ela pontua muito esses dados focados na segurança desses colaboradores. Então, você pensa num edifício, né, um edifício que às vezes você tem até desde o aterramento para estar fazendo. Então, a pessoa que vai estar conduzindo a empilhadeira, a pessoa que está conduzindo um trator, a pessoa que está conduzindo um caminhão, eu não conheço muito, né, dos itens, mas, por exemplo, caminhão de carregar terra ou não, a gente sabe que às vezes a pessoa está passando e o caminhão, aquelas caçambas, né, na hora de despejar a terra, às vezes acaba soterrando, às vezes, algum colaborador que está ali por perto. Então, são passados todos esses pontos de limite, né, o limite sonoro, né, que esses equipamentos precisam ter. Então, se você está dando, enquanto condutor, você está dando ré no seu caminhão, ele tem um barulho X, quer dizer, esse ruído, né, as pessoas precisam entender que é risco. Então, esse equipamento, ele precisa estar seguindo também ele tem que responder a esse sinal sonoro, ele tem que ter iluminação, ele tem que ter um tempo de uso específico para que ele não cause nenhum risco, se está em ordem o nível de manutenção desses veículos. Então, tudo isso numa auditoria, né, ele é levantado, né, eles são levantados esses pontos, são checados esses pontos, né, esses itens pelo auditor, e dependendo se ele tiver uma não conformidade, dependendo dos pontos que são não conformes à norma, a obra pode ser interditada, né? Se tem alguns pontos que pode ter um ajuste, que às vezes é alguma coisa rápida que pode ser feito, então existe uma observação no nível da não conformidade, um prazo para se regulamentar isso, novamente vem o auditor, faz a auditoria, checa aqueles pontos, né, e pode dar autorização para aquela obra continuar sendo realizada. Então, quando você lembra, assim, a gente está falando às vezes da casa da gente, né? É correto você trazer um pedreiro, por exemplo, deixar ele subir em cadeiras, como às vezes a gente faz. Os maiores riscos, né, de acidentes são provocados por pessoas que têm, às vezes, um nível de conhecimento alto, né, relevante em relação àquela situação. Porque a gente tem também, né, o lado da confiança. Então, como você está ali todo dia fazendo aquilo, né? Estou subindo na escada todo dia, estou subindo no poste todo dia, estou fazendo instalação elétrica todo dia. Eu vou fazer isso hoje, mas não precisa pôr o EPI hoje não, porque é rapidinho, né? Então, esse rapidinho é que a gente tem aí os maiores acidentes por descuido, mas o descuido no sentido de um grau de confiança. O que é esse grau de confiança? Eu faço tanto isso, é automático isso, que eu acho que não preciso mais de usar isso, porque eu sou autoconfiante, eu acredito em mim e acho que isso não vai ser necessário. Por isso que a gente sempre está fazendo os treinamentos, né, os treinamentos para que você relembre né, aqueles dados. Então, você fala assim, nossa, mas eu já vi isso várias vezes. Mas os treinamentos, né, ele vem justamente para você levantar os pontos mais
importantes e de risco, principalmente de risco, naquelas áreas onde, às vezes, os indicadores, né, apontam que ainda está tendo falha, né? Então, a norma também, ela pede, dentro do item, para que seja apresentado todos os acidentes que tenham ocorrido na obra, por exemplo. Os acidentes graves, os leves, né? Então, você tem 3 níveis aí de acidentes, né? O gravíssimo, que é a morte, né? O grave, que às vezes é perder um membro, e os leves, que ele escorregou e machucou, às vezes, o braço. Então, tudo isso precisa ser registrado, precisa ser identificado quantos acidentes tiveram no mês, né? Aí você faz todo o levantamento dos indicadores em semestral e anual, mas dependendo dos acidentes que teve, né, na obra, qual foi a ação, por exemplo, da pessoa responsável. Então, toda obra ela tem que ter uma pessoa responsável, um engenheiro, às vezes mais de um, dependendo do tamanho dessa organização, dessa construção. Dependendo da obra, você tem vários engenheiros, cada um com a sua especificidade, com a sua experiência, com a sua expertise, né, que vai ficar responsável para a área X. Então, por exemplo, uma empresa que vai fazer o aterramento. Então, eu tenho que ter uma pessoa que tenha conhecimento técnico, né, que assine por aquela situação que ele vai expor os seus colaboradores. Não sei se vocês lembram, mas a gente já teve acidentes que a máquina caiu dentro do túnel, acho que era do metrô em São Paulo, né? Quantas pessoas ela acabou soterrando. Teve acidentes de pontes, né, que caíram. Então, você faz todo um rastreamento, porque a norma ela te dá essa possibilidade, porque você registra todas as informações. Então, quem são seus fornecedores, aonde você pegou concreto, aonde você pegou os ferros, né, onde você pegou, sei lá, os fios. Então, teve um incêndio, né, esse incêndio foi provocado, então quando que entrou esse material, por quem foi usado, que dia que foi usado isso, e aí a gente vai fazendo todo um rastreamento para você buscar a fonte, né, desse acidente. Assim como as outras normas também ela auxilia nisso, né? Então, a NR 18 e a NR 9 juntas, né, ela dá uma garantia de saúde física e de saúde mental para esses colaboradores. Qual é o intuito quando eu faço um programa de integração nesse nível? Quando eu tenho uma legislação, uma norma, né, que conduz, né, toda a minha trajetória, desde o início até o final da entrega disso, é a garantia de saúde física e mental, como eu já disse várias vezes, desse colaborador. O impacto que tem, por exemplo, num acidente gravíssimo, né, de morte, para os demais colaboradores, né? Como que isso impacta, né, nesse nosso colaborador. Voltando de novo, né, falando de estrutura, a gente sabe, se vocês pesquisarem um pouquinho mais, vocês vão encontrar em sites, né, um próprio histórico aí de construções, empresas que são obras que foram embargadas e que estão até hoje, né, porque ela teve um risco em frente à faculdade, né, se vocês verem lá do lado da Anhanguera, ela tem uma obra grande que era para ser um shopping, e teve um problema X lá, que não sei agora qual foi, mas mediante o risco que ela estava
que ela podia estar provocando, né, e ainda pode, porque existe toda uma estrutura lá ainda, mas para não ter mais risco, né, do que ela podia estar provocando, ela foi embargada. Então, está ali, né, um elefante branco, que podia ser uma coisa muito bem usada, mas enquanto não fizer os ajustes, né, talvez tenha que desmanchar tudo que foi feito, porque eu não sei, não tenho detalhes técnicos da onde foi, o que foi embargado ali, mas, por exemplo, nessa obra, até onde eu sei, ela já estava provocando risco nos prédios que tem do lado, né? Então já provocando rachaduras, teve uma chuva que caiu a parte da garagem, né? Então, do muro que separava ali a obra. Então, acho que alguma coisa em função disso é que foi embargado. Dependendo da obra, você tem uma certa distância que você tem que manter entre o seu vizinho. Né? Então, tudo isso são levantados pelos técnicos, né? Mas, se acontecer alguma situação, eu assumo, enquanto técnico, por exemplo, a rachadura do vizinho. Né? Eu tenho que arcar enquanto isso. Tecnicamente, e, ao mesmo tempo, a pessoa responsável pela obra como um todo, ela também faz parte aí desse processo, né, que eu posso estar sofrendo enquanto construtor, enquanto dono, enquanto responsável dessa obra. Então, a ANR, ela ilustra, né, ela é usada num programa de integração para as pessoas da construção civil, e ela faz parte, então, de toda uma fiscalização, de todo um processo de ir ou deixar de continuar essa construção, se não tiver se ela não tiver atendendo, se essa construtora, por exemplo, não tiver atendendo aos itens da norma. Então, quando você passa o programa de integração, normalmente é o engenheiro de segurança que está fazendo isso, ou o próprio mestre de obras, dependendo da organização, dependendo da expertise dele, e ele tem que estar passando, sim, todos os itens que esses colaboradores em nível de EPI, em nível de circulação, e como ele procede ali dentro daquela construção, como ele tem que se comportar em relação àquela construção. Então, se você pega uma construtora grande, deixa eu lembrar de alguma aqui, a MRV, né, uma construtora grande, e então existe lá os dias que eles fazem a integração, e tem, às vezes, você traz fotos de acidentes, né, para estar ilustrando mesmo, né, então o vídeo institucional da organização, ele é importante, porque ele vai passar todos os dados dessa empresa, em nível de missão, visão, valores, como nós falamos, mas, ao mesmo tempo, a parte de risco, né, de acidentes, é o item mais relevante nessa construção civil, além de todos os dados que nós já falamos, benefício, descanso, horário de trabalho, benefícios sociais, benefícios legais. Às vezes você contrata essas pessoas por uma forma de trabalho temporário ou por um contrato de trabalho. Então, como é regido isso? Quais são os benefícios que essa pessoa tem? Então, um contrato de trabalho, às vezes eu contrato azulejista, por exemplo, para um trabalho só de azulejista é coisa de velho, né, gente? Desculpa. Revestimento. Né? Então, para fazer o revestimento, para colocar o piso só por um período, né, de
90 dias, por exemplo, 180 dias, essa obra tem como prazo 2 anos, né? Então, se você vai fazer, por exemplo, expansão numa ponte, né? Então, está previsto que seja um contrato de 2 anos, que é o que a CLT permite num contrato, um trabalho de contrato de trabalho, né? Não um trabalho temporário, mas por contrato de trabalho. Ou se ele vai ser seletista, então ele vai continuar aí quanto tempo, enquanto a obra durar, o contrato dele vai ser seletista. Então, a forma que você lida com contrato temporário, em nível de a remuneração é a mesma, mas em nível de benefícios, talvez seja diferente do que num contrato de trabalho, ou do que, às vezes, de uma forma seletista, né, por tempo indeterminado. Então, tudo isso é passado num programa de integração. Achei muito interessante o case, né, da construção, porque todos nós conhecemos o que é uma construção, nós ficamos sabendo através das mídias os tipos de acidente que pode estar ocorrendo e o nível até de negligência que muitas obras são feitas, são construídas, sendo que, né, nós temos sim uma norma feita aqui no Brasil, em função de todos os riscos que são levantados, né, e a exposição toda que o Brasil tem, e teve até muito mais do que hoje, da construção civil, né, em nível de acidentes que causaram muito impacto em nível de comunidade, em nível de mídia, fora aqui aqui do país. A gente teve recentemente uma ponte, não sei se vocês se lembram, mas uma ponte em Minas, né, que cedeu, né, e pegou carros que estavam passando por baixo, teve bastante transtorno no sentido de desocupar os apartamentos que estavam próximos, e isso ainda está lá, né, está lá ainda o negócio que ela não foi ainda, as pessoas não foram indenizadas, e essa ponte está lá ainda sendo estudada, o que vai ser feito, como vai ser feito, para estar pondo ela de novo, né, em uso. E aí, por aí vai, né? Então, você tem todas essas situações aí que são levantadas, que nós conhecemos muito bem, de risco da construção civil. E na nossa casa, a gente às vezes faz isso, né? Você deixa o pedreiro entrar, você deixa a pessoa subir no poste, e você nem pergunta para esse profissional, cadê seus EPIs? Né? Qual é o uso disso? Então, qual é o impacto que essa pessoa, em nível de acidente, pode causar em você, né? Que às vezes está na sua casa ali, e a pessoa subiu no poste, né, para trocar alguma coisa lá e não teve uso nenhum de EPI nenhum, né? Então, a profissão também, ela faz, se necessário, o uso de um EPI, né? Hoje, né, com a pandemia, se você recebe um fornecedor, ou se você recebe, porque a gente está usando muito, né, o delivery, é obrigatório o uso de máscara, né? Eu tive um exemplo, eu precisei usar o seguro da casa para o encanamento, né? A empresa que eu tenho, a seguradora que eu tenho aqui na minha casa, encaminhou o profissional, ele veio com máscara, ele colocou estava todo uniformizado, tal, mas ele estava de máscara, ele entrou de máscara. Antes dele entrar, ele colocou a proteção no sapato, né, que é aqueles saquinhos protetores no sapato, limpou a mão com gel na minha frente, trouxe uma toalhinha de papel, limpou, tal, deixou do lado de fora, entrou em todos os lugares que ele passou, ele não encostou, ele só foi encostar, realmente tocar
o local que precisava fazer a manutenção. Então, assim, esse treinamento, esse jeito dele transitar dentro do ambiente, ele teve um treinamento. E é bem possível que esse treinamento tenha sido feito, parte dele principalmente, no programa de integração, né? Agora, pensar que um profissional desse, ele não só entra na minha casa, mas ele pode entrar num hospital, ele pode entrar num outro ambiente de risco, né? De risco para ele e de risco de contaminação, não só para ele, como para o ambiente como um todo. Então, ele tem, sim, todo um treinamento lá no programa de integração que especifica determinadas áreas, como ele tem que se comportar, que tipo de EPI que ele tem que estar usando, né? Então, eu estou dando um exemplo nesse sentido, né, eu não precisei levantar e nem falar para ele olha, você precisa vir de máscara, você precisa tirar o sapato, você precisa usar isso, né? Ele já estava todo protegido ali, né? Então, eu estou levantando esse exemplo porque você é responsável também por fazer-se cumprir esses itens necessários, né? E a gente entra no desleixo, às vezes, muitas vezes, dizer, é só um minutinho, é só um pouquinho, eu não preciso pôr a luva. Eu acho que eu até contei para vocês os acidentes que eu dou suporte, né, psicológico, e são pessoas normalmente com uma experiência muito grande dentro da função, e que os acidentes acontecem por bobeira. Então, não faço uso da luva, por exemplo, mas enfio a mão para ver se aquele cano, se aquela máquina ela está ligada ou desligada. Então, de repente, só o toque, né, ou só se aproximar, às vezes tem máquinas que têm sensores e ela liga e você perde, às vezes, os dedos, por exemplo, ou às vezes até o braço inteiro, por esse grau de confiança. Então, reforçando o que eu coloquei, primeiro treinamento que nós recebemos é o programa de integração. Lembrando que o programa de integração, ele está dividido aí, ele pode chamar-se, né, a gente pode dar um nome nesse acolhimento desse colaborador para a nossa organização como ambientação, um programa de ambientação, que é menos tempo, 4 horas, 5 horas, às vezes meio período, e um programa de integração, ele vai ocupar um tempo maior. O caso os cases que eu levantei agora da construção civil, né, que ela se baseia, então, para estar nesse programa de integração, todos os itens importantes todos os itens, né, da NR18, que ela se complementa, a NR18, ela tem também os itens da NR9. Então, a NR18, ela é voltada só para a construção civil, né? E a NR9, ela é de PCMSO. Então, eu posso ter a NR9, uma outra norma, ou às vezes junto com ela, por exemplo, numa ISO de segurança, que é a 189.000. Então, vocês vão estar vendo mais as normas, né, se já não viram, em gestão de qualidade. Então, ela vem justamente para auxiliar e para direcionar as empresas num determinado objetivo, né? Sempre visando a integração física, mental e o desenvolvimento aí desses colaboradores, em nível de risco, em nível de um equipamento novo, né? Então, às vezes eu tenho um equipamento novo, mas eu não fui treinado para usar esse equipamento novo. Então, as normas, né, dependendo das normas,
ela tem essa especificidade no sentido de receber o treinamento, depende da máquina, você tem um nível de horas, né, para você ter cumprido aquele treinamento, para você estar apto para estar usando. Uma empilhadeira, por exemplo, se você se você é um motorista, né, um operador, que a gente chama de empilhadeira, você tem que ter a carteirinha, ela tem um tempo de validade. Então, eu não posso operar uma empilhadeira se a minha carteira de empilhadeirista ela não tiver atualizada, ou se ela não tiver em vigor. Assim como a nossa carteira de motorista, né, ela também tem essa regrinha aí, venceu, não venceu, e a gente se submete a um exame médico, né, para que ele nos dê condições aí, né, tenha o nível de devolutiva, sim, você está apto, você pode conduzir o veículo. Então, existe toda a norma de trânsito que faz com que nós continuemos ou não, né, a conduzir um veículo, e para cada um deles você tem uns exames específicos para ônibus, você tem um específico para veículo de grande porte, de médio porte, né, vamos chamar assim, que fica mais técnico, né, fica mais, uma linguagem mais formal, né, do que essa informal aí, de ônibus, disso, daquilo. Então, são veículos leves, veículos pesados, veículos comuns, se você vai levar um passageiro, né, como que você vai estar usando essa sua habilitação para conduzir esse veículo, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida... Professora. Por enquanto, não. Só um de cada vez, por favor, para a gente responder. Professora. Oi, bem. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, tipo, a NR35, normalmente são os bombeiros que passam pra gente, certo? Que é de certo. altura. Uhum. E quem são esses auditores que passam a NR18 e a NR9? Normalmente você tem um organismo, né? Você tem um organismo que é responsável para fazer, né? Para cumprir. Então, são auditores, por exemplo, o engenheiro civil. O engenheiro civil, ele pode fazer um curso de gestão de qualidade. Dentro desse curso de gestão de qualidade, ele pode, sim, optar, né, por se aprofundar mais na NR 18. Aí ele vai num organismo, né, que a gente chama de organismo que faz essa fiscalização, faz o credenciamento, passa por testes. Eles não têm um vínculo seletista. Normalmente, um auditor, ele tem um vínculo por obra, né? Então, você é credenciado, por exemplo, eu estou usando o termo chulo, não é um credenciamento, né? Mas você faz parte daquela organização quando é solicitado a auditoria. Então, a empresa, por exemplo, a empresa MRV, que eu citei, ela vai pegar uma obra X. Então, normalmente, o auditor, depois que as instalações estão prontas, né, as instalações que eu digo, os itens, né, da norma que ele vai estar fiscalizando, refeitório, se ela tiver acomodação, né? Então ele vai fazer a fiscalização para dar ou não conformidade para que continue essa obra. Então, quando você vê lá fixado o nome do engenheiro, você tem que levar isso, você tem todo um trâmite
é legal também para você começar a obra, né? Então, você vai... eu não sou expert na NR 18, tá? Mas já fui auditora, então a gente tem esse lado. Você tem a fiscalização para você abrir, para você começar a contratar essas pessoas, para você não ter nenhum embarque de obra, você tem que levar para a prefeitura, né, toda a documentação, inclusive de fiscalização, né, no nível da auditoria, que você está conforme aquelas normas. Né? Então, esses auditores, eles fazem os treinamentos, né, e vincula. A Scholle, quem é a empresa BPI? Qual que é a empresa que faz a fiscalização? A fiscalização não, que vocês contratam para credenciamento da DISO 9000, por exemplo. Viviane? Eu não sei o nome. Você não é a gestora de qualidade da empresa? Não cuida de qualidade? Quando vem a certificação, vem por quem? A gente tem uma pessoa que fica por conta de auditorias, aí ela é específica para isso. Todo tipo de auditoria é ela que toma conta dessa Não, mas área. aí ela é interna, que Isso. é o auditor que a gente chama, que ele é responsável por garantir que essa norma, que tudo que está especificado na norma seja feito, né? Seja cumprido. Uhum. Mas quem é o organismo que vem fazer que dá a auditoria para vocês? Que dá, não. Que passa, auditor externo, quem é a empresa que vem? Aí eu não sei o nome. Não? Não. Então, você tem várias empresas, né, que são específicas para empresas de segmento de serviços, se você quer colocar 9000, 9008, né, que foi a última, você tem uma empresa com uma especificação, não, mas como uma expertise, né, numa empresa de automobilística, por exemplo, né, que você usa outras normas. Então, dependendo da empresa, às vezes você tem uma empresa que tem um vínculo internacional, por exemplo, quando você tem a sua, é bem provável que tenha, porque como ela tem uma unidade fora e ela faz, às vezes, o mesmo produto, né, então, provavelmente a empresa que faz auditoria aí para vocês, ela não é só nacional, né, ela tem aí uma extensão que ela pode circular aí que ela pode manter o mesmo nível de processo aí da sua empresa, e ela fiscaliza mais ou menos, né, próximo também o fluxo de trabalho, os processos na outra empresa, para garantir isso para o seu fornecedor. Você tem uma empresa automobilística, né, automotiva, você tem normas, né, e você tem organismos que são experts só em empresas automotivas, né, automobilísticas. E aí existe até a extensão, né, existe não, é importante que os seus fornecedores, ele também tenha a mesma, que ele use a mesma norma, né, então você tem a NR16, que eu acho que é da automobilismo, o seu fornecedor também precisa ter a mesma norma, mesmo que ele use a 9008, por exemplo. Então, ele tem que ter a outra, porque ele é prestador de serviço. Então, quando a gente fala de rastreamento, eu vou rastreando tudo, né? Tudo que eu digo. Eu vou lá na origem. Então, por exemplo, numa empresa automotiva, se eu tive um acidente com o câmbio, né? A seguradora checou que o acidente
foi porque o câmbio se deslocou. Então, você vai rastreando até identificar quem foi o fornecedor, né? Quem foi esse fornecedor, ver o lote, ver quando foi feito, se tem produto, e assim vai. Então, hoje, assim, para te responder agora, eu não consigo te falar quais são as empresas que são credenciadas ou que têm aí a responsabilidade ou que têm a expertise para fiscalizar uma construção. Mas eu posso checar sim e te passo. Mas normalmente você tem várias empresas, né, que têm que tem essas expertises numa indústria farmacêutica, numa indústria alimentícia. Você tem empresas que têm florestamento, por exemplo, né? Você tem a gente tem ISO 9000 em cemitério. Você fala, nossa, mas em cemitério? Né? Mas o que eu vou... A gente está mudando de pato para ganso a aula, né? Mas, desculpa, mas cemitério, por que eu vou usar uma norma num cemitério? Se tem né, tipo, a pessoa, desculpa a expressão, mas já faleceu. Mas eu estou falando de todo um procedimento, certo? Até eu chegar no ponto final. E depois disso também. Então, se eu tenho treinamentos para receber essa pessoa, e assim vai. É tipo um alvará de funcionamento. Mais ou menos. Eu acho que a gente não chama de alvará, né? Porque são coisas distintas, mas porque eu posso ter um alvará para fazer uma reforma e não necessariamente cumprir a norma, tá? Eu posso ter um alvará para fazer uma reforma na minha casa. E se eu vou estender a construção, eu preciso ir na prefeitura, contratar um engenheiro, né, toda a estrutura, e ter um alvará, porque eu vou aumentar, por exemplo, a minha casa. Agora, pense numa empresa uma construtora, que você vai fazer 20 edifícios de 20 andares cada um, por exemplo, né? Eu preciso do alvará, claro, para começar a fazer, mas eu tenho todo um procedimento que aí o engenheiro, né, civil, ele levanta tudo isso para ver o solo, se eu posso construir naquele solo, o que teve antes, qual é o material que vai estar sendo usado, né, para estar abastecendo isso, se tem que fazer, tô chutando, tá, mas você tem que fazer um muro de arrimo, por exemplo, para colocar essa estrutura, dependendo do tamanho, dependendo da obra, né, o que eu posso estar usando ou não. Então, quando você fala da 18, ela está falando não só especificamente da obra em si, ela está trabalhando mais a garantia dos colaboradores, né? Ok? Eu estou falando de risco em nível de espaço físico, eu estou falando em EPIs para altura, eu estou falando de EPIs para uso por exemplo, de túnel, como eu comentei. Então, a norma ela traz esses itens de espaço, banheiro, quantos banheiros você precisa ter para determinado número de colaboradores, água, enfermeiro, médico, tudo isso, às vezes eu preciso, ela traz esses lados, porque a gente está juntando aí a NR18 e a NR9, que PCM-FCO, acho que você está mais por dentro aí também, tá? Então, mas fiquem tranquilos, eu acho que é bastante interessante vocês se aprofundarem, conhecer isso, né? Então, a aula não tem esse propósito da gente falar de todas as normas, né, mas sim, o conhecimento é importante vocês terem, e espero que tenha sido, sim, e tenha despertado para vocês um nível de curiosidade, entender, porque a gente tem muitas normas, muitas, né? Mas a gente se
tem aí um pouco mais de conhecimento numa norma X, numa norma Y, para você fazer a auditoria. Então, para fazer a auditoria, você tem que fazer um curso de auditor, né? Você tem toda uma parte ética também, de sigilo, como você conduz isso, você tem que ser imparcial em determinadas situações, né? Tem situações que as pessoas podem responder, né? Às vezes você não sabe alguma coisa, quando você está sendo auditado, alguém pode te auxiliar, mas enquanto auditor, você é imparcial ali, né? Você tá cumprindo, né, aqueles itens, você está checando todos aqueles itens que são imprescindíveis para aquela norma. Então, imagina você passar como auditor de uma obra X, dá como todos os itens conforme, né, estão aptos, está tudo bem, está tudo lindo e maravilhoso. No dia seguinte, por exemplo, acontecer um acidente que pode, né, acontecer a qualquer momento, óbvio, mas aconteceu um acidente com o refeitório e pegou o alojamento. Por quê? Ele estava fora da especificação da norma, né? E você nem checou isso. Então, você só colocou como apto lá. Então, o curso de auditor, ele é uma formação para que você, além de conhecer a norma muito bem, porque você tem que fazer laudo, tem que fazer todas as perguntas, né, e checar tudo isso, todos os itens, você vai dar o seu nome ali também, você vai colocar ali, né, que você está garantindo que esses itens, eles da norma estão conforme que a gente diz, o termo técnico conforme a especificação da norma, esse restaurante, né, esse alojamento, ele está conforme a especificação. Então, por exemplo, tem 100 colaboradores, quantas camas eu tenho que ter? Qual é o espaço entre uma cama e outra? Quantos banheiros tem que ter para cada X colaboradores? Né? Então, água, né? Quais são os pontos que eu tenho que ter de água? Quantos pontos eu tenho de água? O refeitório, qual é a distância que ele está do alojamento? Quantas pessoas ele acomoda? Como é o nível de acomodação dessas pessoas? Qual é o horário de alimentação? Né? Se as pessoas ficam no alojamento, você tem que garantir pelo menos as refeições básicas. É o café da manhã, o almoço, o jantar e talvez às vezes um lanche antes de dormir. Tem obra que roda 24 horas. Né? Então, qual é o nível de iluminação que você está usando para garantir que esse seu colaborador não tenha não sofra, né, nenhum dano em nível de visão, por exemplo, né? Que tipo de EPI que eu vou usar para a noite, que tipo de EPI que eu vou usar para o dia, se é uma área úmida, se é uma área seca, né? Então, tudo isso você vê aí nessa norma. Ela é muito bonita, né? E foi feita aqui, né? Isso que eu acho que é bastante interessante, porque a gente pega normas, a ISO 9000, por exemplo, né? Ela tem uma base fora, ela veio, né? Ela incorporou aqui nos anos 80, que nós começamos a trabalhar com gestão de qualidade, mas a NR18, ela foi feita aqui. Né? Quando eu passei os slides para vocês, tem um históricozinho lá pequenininho, mas tem a data, vocês podem se aprofundar um pouco mais e conhecer. Tem links no livro de vocês, artigos que falam da norma. Então é legal vocês darem período de quarentena, né? Vamos aprofundar um pouquinho no conhecimento. Afinal de contas, vocês são administradores, vocês vão transitar por todas as áreas. Eu vou transitar para uma área de construção civil? Por que não? Né? Por que não? Mas eu sou administrador. Mas você conhece de gestão de qualidade. Se você não teve ainda, vocês vão ter. A gestão de qualidade faz parte aí da formação de vocês enquanto administradores.
né? Então, vocês vão conhecer talvez um pouco mais, né, das mais comuns, entre aspas, mas é a NR18, ela é comum e ela é aplicada em todas as construções. Ok? Dúvidas mais? Professora, eu só queria saber, quando a professora fala no pessoal de os auditores, a responsabilidade já não entra direto já com os engenheiros e os técnicos de segurança? Precisaria desses auditores? O auditor é para você ter o selo que a gente chama de qualidade daquela obra. Então, quando você tem a MRV, então ela provavelmente, tenho certeza disso, ela usa da NR18. Então, quando vem a auditoria para a NR9, para a MRV, ela pode escolher uma obra que a MRV está fazendo, tá? E esse escolher, ela vai garantir, né, mas assim, existem os dois lados. Quando você tem o auditor interno, que é o que a Viviane levantou agora há pouco, então, quando você tem um selo, né, o selo que eu digo eu enquanto empresa, faço uso da NR18 e recebi o selo de conformidade. O que é esse selo de conformidade? Esse selo de conformidade está me dando a garantia, porque daí eu posso ir lá no site e colocar esse selo. E aí, eu digo, você, William, vai querer que eu faça, que a MRV faça um prédio para você, né? Então, você tem um terreno X, você quer construir 2 prédios de 18 andares e você contratou a MRV. Quando ela apresenta esse selo para você da NR18, ela está dizendo, através desse selo, que ela cuida dos seus colaboradores, que ela cuida dos riscos dessa empresa, tá? E ela não está dizendo que o solo é adequado, que o solo é inadequado, ok? Eu estou falando em nível da estrutura dessa obra enquanto os colaboradores, tá? Então, ela te dá, para você, William, a garantia que nessa obra não vai ter acidentes, porque você é responsável se acontecer algum acidente. Você é corresponsável, ok? Ok, mas daí já não seria o papel do técnico de segurança? Então, dependendo do número de pessoas que eu vou colocar nessa obra, eu tenho um número X, às vezes eu preciso de um engenheiro de segurança, às vezes eu preciso de técnico de segurança, às vezes, dependendo do tamanho da obra, só um técnico resolve. Às vezes eu preciso de 2, 3 engenheiros de segurança, dependendo do tamanho, do número de pessoas que eu tenho dentro dessa obra. Então, quando a MRV tem o selo da NR18, é uma forma de passar para o seu cliente que ela cuida dos seus colaboradores, né? Que ela cuida dentro de uma norma aqui do Brasil de segurança, nível de risco, e que ela cuida e faz todo o acompanhamento de nível de saúde dos seus colaboradores, tá? Então, eu tenho um auditor externo, que é uma empresa que esse auditor externo tem o vínculo, tá? E eu tenho um auditor interno, que ele é responsável pela manutenção e pela fiscalização e por alimentar todos os indicadores da MRV, dentro dessa norma.
Então, por exemplo, se teve 50 acidentes gravíssimos no ano, quando vem esse auditor externo, ele vai checar todos esses indicadores, né? Então, 50 acidentes gravíssimos, gravíssimo que eu estou falando aqui no nível de morte. O que a empresa fez, o que a MRV, nossa, a gente está usando o nome de uma empresa, né? Mas não tem nada de, é só um exemplo, tá? O que a MRV fez em nível de melhorias, por exemplo, como que ela atuou em nível de evitar próximos acidentes. Então, sei lá, vamos pensar em exemplo, tá, gente? Não estou falando que a MRV em momento nenhum está acontecendo isso, foi só uma empresa que veio na minha cabeça agora aqui. Mas vamos supor que a empresa X, né, teve aí 50 acidentes gravíssimos em 3 meses, 90 dias. E aí, quando você vai rastreando tudo isso, você vê que foram todos em nível de altura, né, áreas mais elevadas. O que a empresa fez né, através de todo do seu monitoramento para estar evitando novos acidentes? De repente, o acidente foi provocado porque o EPI não estava adequado, né? O EPI no sentido quebrou, foi reutilizado, coisas assim. O que ela fez em nível de melhoria para evitar aquele tipo de acidentes? É isso que a gente nota. Precisou de mais treinamentos, né? Então, a NR9 diz lá de treinamentos para os seus colaboradores. Então, qual é o período, né, que a empresa X está fazendo os treinamentos? Quem são os instrutores? Porque qual o tipo, quanto tempo de horas as pessoas estão se submetendo ao treinamento? Então, o treinamento de integração foi feito em quantas horas? Quem deu o treinamento? Qual é o período, né, em nível de espaço, realmente de tempo, num ano? Quantos treinamentos foram dados em nível de altura, por exemplo? Essa pessoa, até a gente rastreia até a experiência anterior, né? Essa pessoa teve experiência anterior naquela função? Não, mas ela foi treinada para aquela função? Foi. Cadê o treinamento? Então, aí você checa as horas necessárias que a norma fala, treinamento de operador de empilhadeiras, porque eu dei um exemplo. Eu não sei agora tecnicamente quanto mas vamos supor que você tenha que fazer um treinamento de pelo menos 20 horas. Você tem que ter o certificado, você, operador de empilhadeira, para você apresentar para você, mas a empresa tem que ter isso lá no protocolo do seu operador de empilhadeira. O certificado do treinamento, com a quantidade de horas, para que ele apresente para o auditor que aquele profissional ele está habilitado e apto para exercer aquela função. Então, dentro das normas, da norma, voltando, né, o que eu estava colocando, você tem sempre um auditor interno e você tem o auditor externo. O auditor externo é de uma empresa certificadora que vem com o auditor interno, com conhecimento na área, e faz todas as perguntas e olha todos os indicadores e faz a auditoria feita com o auditor, né, responsável pela empresa e com os colaboradores, né? Então, esse auditor interno, ele acompanha o auditor externo na condução e o auditor externo, ele pode escolher qualquer colaborador. E esse colaborador precisa conhecer
a missão da empresa, a visão da empresa, qual o objetivo, o que ele faz, por que ele faz, né? Qual o risco que tem, às vezes, na área dele. Então, quando a gente responde a uma auditoria, a gente está respondendo ao que nós fazemos, como nós fazemos, por que nós fazemos, né? E aonde nós fazemos. O que eu preciso de treinamento para fazer isso e quais são os instrumentos que eu tenho, né, sob minha responsabilidade para exercer a minha função. Deu para responder? Sim. Sim? Mais alguma dúvida em relação a... O foco não é falar da NR18, mas, ao mesmo tempo, apresentar para vocês que um programa de integração, dependendo da organização, ela faz uso de alguma norma, né, desde do primeiro treinamento, né, ele já vai constar lá em nível de horas, né, para a pasta, né, ou para o prontuário desse colaborador, né, porque quando chega uma auditoria, por exemplo, a auditoria é marcada, tá? Ela não vem aleatório, ela é marcada, ela tem um tempo aí de validade, né? Normalmente uma vez por ano, dependendo do segmento da empresa. Às vezes você tem várias normas para aquele controle para o segmento que você tem em nível de organização. Então, eu sou auditado, esse é o termo correto, por vários auditores. Uma indústria alimentícia, né? Você tem uma auditoria para produtos, você tem uma auditoria para segurança, você tem uma auditoria para qualidade, né? Se você presta serviço para uma empresa X, às vezes a norma que ela tem, como eu dei o exemplo da automotiva, a norma que a automotiva tem, você, enquanto fornecedor, também precisa seguir aquelas normas, né, para você atender aquela organização. Então, é sempre um auditor externo, que não tem vínculo nenhum com a empresa que você está trabalhando, que você vai auditar, sempre com uma expertise, né, expertise que eu digo, às vezes uma formação. Então, um engenheiro de segurança, por exemplo, ele está habilitado, né? Ele conhece a de segurança, mas o que ele tem que fazer em nível de conhecimento? Se aprofundar no nível de conhecimento da norma que ele vai auditar, passar por todo um processo de conhecimento, de checar mesmo se ele tem o conhecimento disso, entender disso, até para que ele faça as perguntas certas, do jeito certo, para ele obter a resposta, para validar se aquele item da norma está sendo cumprido. Tá? Então, um auditor externo, que ele representa a certificadora, um auditor interno, às vezes até mais de um auditor, mas normalmente a gente tem um auditor líder, que a gente chama às vezes, você tem um auditor líder, e outros auditores, né, dependendo do tamanho e das áreas que você tem. Quem atende, né, esse auditor e quem responde por essa auditoria no nível da estrutura e conduz tudo é o auditor líder da organização, da empresa, que passa também por treinamentos, mas o auditor externo, ele circula, né, pela área como um todo, e ele escolhe, né, as pessoas para estar respondendo. Ele aceita também que você escolha, que você, auditor interno, escolha. Olha, a Diva vai responder pela área aqui de recrutamento e seleção, por exemplo. A Diva vai responder pela área de saúde mental desse hospital. Assim, a área que eu digo é o setor, né? Então, ela responde, mas ele pode validar e confirmar, às vezes, algum item que você está falando com um colaborador seu, que às vezes é seu
seu subordinado, mas ele se valida também nos pontos, nos indicadores que você tem todo registrado em nível de ocorrências, né, e de resultado esperado. Então, ele vai lá. Qual é o objetivo da organização? Né? A diminuir riscos, né, no caso que a gente está falando aqui. Diminuir riscos de acidentes gravíssimos. Né? Então, o indicador, né, você tem lá o seu score, o indicador está no limite que é esperado entre 90 e 60. É um limite muito, muito grande isso, né? Quer dizer, né, quantos você acha, até 90 você acha que está normal, né? Mas vamos supor que você está tendo 89 acidentes, né? Então, 89 está muito próximo do seu limite desejado, né? Do que você considera como desejado, considera como conforme, né? Ele pode até sugerir, né, de que você, se está sempre dentro desse limite, ele pode até sugerir, porque a proposta é você trabalhar a gestão no sentido de melhoria contínua, né, que é o PDCA. Então, quando você trabalha o PDCA, eu cheguei no 90, eu posso melhorar? Posso. Então, eu posso chegar no 95. Agora, se faz 10 anos que a empresa só está mantendo lá o 90 e não está fazendo nada para estar melhorando, assim, melhorando no sentido de estar acomodada, né? Então, existe uma sugestão, você pode fazer uma sugestão em nível de auditor externo, de estar trabalhando e sugerindo que esse item seja revisado. Então, aí eu posso aumentar, assim, para 95 e diminuir um pouquinho aqui, né? Então, você vai sempre trabalhando o ciclo da melhoria contínua, que é o PDCA, que é a roda lá que vocês já viram também. Eu posso melhorar? Eu posso melhorar. E como que eu melhoro? Através de treinamentos. Então, eu preciso sempre trabalhar com o nível de treinamento. E esse nível de treinamento é a capacitação e, ao mesmo tempo, eu preciso garantir, enquanto organização, e é isso que as normas pedem, e que esse auditor também checa, eu estou garantindo que esse colaborador está com saúde física, mental e com os recursos necessários e que os riscos que ele pode sofrer, a empresa está ciente disso e está cuidando disso, está garantindo, né? Por isso é a garantia da gestão de qualidade, a garantia da segurança do trabalho, ela está garantindo, ela está dando garantia que esse colaborador vai sair, né? Ele sai dessa empresa, ou como a gente deu o exemplo dessa obra, que não deixa de ser uma empresa, com a mesma saúde física e mental que ele entrou, né? Então, é isso que a gente tem. A base mesmo da norma é essa. Então, você atende um cliente, né, porque tem a responsabilidade, mas é garantir o seu cliente interno, né, o seu colaborador. Então, você tem todas as áreas aí que a gente divide enquanto cliente. Então, se você ele analisa os saques, né, que são os livros de reclamações de cliente, por exemplo. Você prometeu, você falou que você vai entregar essa obra em 2 anos, né? Essa obra chegou a 5 anos, né? E você está lá o tempo todo fazendo as reclamações, e o que essa empresa está fazendo em relação ao seu cliente, né? Como ela está respondendo a essas questões que assim, qual que é o seu objetivo? Cuidar do seu colaborador, garantir, né, a satisfação do seu cliente. É isso que a norma fala. Então, como que você está garantindo que o seu cliente está satisfeito? Então, existem pesquisas de satisfação, a pesquisa de clima interno, né, como nós falamos, a pesquisa de satisfação, ela é
de extrema importância, porque numa norma você levanta, enquanto auditor, você levanta o nível de satisfação dos seus colaboradores, você tem ali os pontos de rotatividade, o que a empresa está fazendo em relação ao nível de satisfação. Então, você está apresentando também para eles que você tem os treinamentos, que você tem a capacitação, que você está tratando dos níveis de reclamação interna, que você está tratando dos níveis de reclamações externas, como você está trabalhando isso. Nesses indicadores também são vistos, tudo a gente mede por indicadores, tá, gente? Porque não é eu falar, eu tenho que provar, né? Eu posso sim fazer um mau uso disso, omitir determinadas coisas, mas o nível de satisfação da empresa, o nível de reclamações da empresa, ele mostra às vezes outro cenário. Eu estou dizendo que está tudo bem, estou mostrando um negócio tudo bem, mas quando eu vou lá nos indicadores, quando eu vou lá no nível de reclamações, eu posso ter uma outra resposta. E aí você vai checando essas informações, até para você, depois, né, porque é o seu nome que vai estar lá, enquanto auditor, respondendo, né, assinando como responsável por garantir, né, que essa norma está sendo cumprida e que está tudo bem, está todo mundo bem, está todo mundo em ordem, a empresa tem o seu objetivo, está seguindo, que você tem esse lado, os colaboradores também estão recebendo todo o amparo de treinamento, de risco, sendo compatível com o que a organização está dizendo que faz. Mais alguém? Não sei se eu estou respondendo tudo. Eu, por enquanto, não estou tendo dúvida. Ser auditor de empresa é muito bom, é muito legal. É legal no sentido do que você vai receber a capacitação para ser isso, né? Você passa por treinamentos para ser auditor. Quando é implantada a norma, né? Você auxilia em todo o processo. Você precisa ser um conhecedor da empresa, né? Do processo, do fluxo da organização, para você entender um pouco, porque você vai responder. Então, por exemplo, como que acontece, como que chega o produto? Que produto vocês fazem? Né? Da onde, quem são os seus clientes? Nesse processo, nesse meio de processo, tem algum local que é de risco? Né? Então, não sei. Então, esse não sei também não dá para você ser um auditor, né? Então, normalmente são escolhidos, esses auditores são escolhidos pela direção da empresa, até por você ter um conhecimento da área, do segmento, da organização, um conhecimento técnico também, auxilia muito nessa condução disso, e de certa forma, é importante também você, né, você vai ser responsável, então você tem que garantir isso. Então, vamos supor que você está vendo lá que dentro da construção está tendo um risco de incêndio no refeitório, né? Então, você tem que chegar lá e parar aquilo, como a gente faz num processo dentro de uma organização, por exemplo, né? Então, as pessoas são treinadas para parar uma linha de produção, por exemplo, né? Parar porque ela identificou que uma peça está sei lá, com um parafuso solto, que está mole, que não está conforme aquele produto, que ela tem um conhecimento disso, ela pode parar a produção ali, dizendo, olha, identifiquei uma peça X, e se for colocado no veículo, por exemplo, ele vai causar o acidente. Né? Então, essa autonomia que a norma dá também, né, para os colaboradores, ela
ela é importante, né? Então, quando você é escolhido pela organização para ser o auditor, representando a diretoria da empresa, porque você responde, né? Os diretores, eles são comunicados que vai ter auditoria, às vezes eles respondem a auditoria, às vezes não, mas você responde, você é auditor, líder, né? Você responde pela empresa, né? Então, por isso do conhecimento do fluxo de trabalho e principalmente tendo um pouquinho aí de conhecimento técnico para estar entendendo como funciona. Você não precisa conhecer, por exemplo, como que a caldeira funciona, mas você tem que saber que naquela área existe o nível X de risco X, né? Então, e para aqueles colaboradores, aquele uso daquele aparelho, daqueles EPIs, né? Então você precisa conhecer o processo da organização para você estar respondendo a uma auditoria. E você também está dando seu nome ali, né? Você está falando que está tudo conforme a norma. Só que não tem nada disso. Então, por isso, da rastreabilidade, de registrar todas as ocorrências, de fazer todo o tratamento, né, que a gente diz em termo técnico, dessas ocorrências, a máquina quebra o tempo todo. Né? Existe um risco de contaminação no meu colaborador. Isso já foi levado para o gestor. Esse gestor respondeu, depende da situação, você tem que, né, trabalhar isso um pouquinho mais assim, ok? E quando o auditor externo perguntar alguma coisa, você vai dizer, teve uma situação assim, assim, foi tratado disso, o registro desse tratamento está aqui, nós mudamos o fornecedor assim, 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 esse fornecedor está apto por isso. Então, você também se dá toda essa explicação, porque você está mantendo o selo dessa norma que você está apto para exercer essa função que eu digo enquanto organização, porque essa garantia que a gente chama aí de qualidade, por exemplo. Bom? Mais alguém? Então, a gente encerra por hoje. Eu vou passar para vocês as atividades, elas estão no slide, nas duas últimas, acho que nos 2 últimos slides, mas reforçando, então, nos últimos slides, eu coloquei as atividades e já as datas para entrega, né, para vocês fazerem. Coloquei a unidade 3, que é essa que a gente está encerrando hoje, a unidade 4, né, e o AVA, que eu pedi para vocês fazerem também, e a composição de nota. Então, das atividades, e é provável que às vezes eu passo mais alguma, as atividades, elas somam 1.500 pontos, e a nossa prova, a segunda prova oficial agora, são 4.000 pontos. Lembrando que vocês precisam fazer o AVA, lembrando que vocês precisam fazer o desafio para quem não terminou, né? Tudo isso vai fazer parte, né, da somatória aí dos pontos para vocês estarem aprovados nesse semestre. Ok? Já está no fim, que foi bom, que foi ruim, mas que vai ficar melhor, se Deus quiser. Eu vou parar a gravação, então, aqui, e a gente se vê aí na semana que vem, tá? Beijo no coração de todos. Opa, professor, boa noite. Professora, sobre o trabalho. Espera aí.